pessoal, primeiramente aí gostaria de agradecer a presença de todos que puderam estar disponível aqui nessa manhã. Sei que muitos tiveram que acordar um pouco mais cedo, né? Podia estar com a família, deixaram de fazer greyline, aproveitar o greyline, mas por uma causa interessante para a gente ter esse bate-papo aqui, trocar algumas informações, algumas ideias, isso é o que é válido. Eu gostaria de agradecer aí a Lara pelo convite novamente. Essa está sendo a segunda palestra. Nós anteriormente havia feito uma outra, acho que 2 ou 3 anos atrás. Foi de uma forma um pouco precária, porque foi logo lá na frente, não tinha essa reforma toda. Hoje a gente já tem um local específico para isso, bem confortável e condizente com a situação. Bom, a ideia, quando eu fui contactado pelo Walter para fazer esse bate-papo, não digo nem uma palestra, né? Porque palestra, quando alguém tem um conhecimento muito avançado de um determinado tema e ele passa aquela informação para pessoas que não têm tanto conhecimento assim naquele assunto. E eu vejo aí a maioria de vocês aqui, pelo menos a grande maioria que eu conheço, tem um conhecimento específico do que eu vou falar. Então, basicamente, todo mundo já tem uma noção de conteste, do que é um DX, de antenas e de amplificadores lineares. Eu tentei restringir um pouco, eu sei que o assunto ia se estender muito mais, mas basicamente eu achei que isso daqui é o que a gente vive, o cotidiano do nosso dia a dia como radioamador. Eu vou me apresentar, apesar do Walter já ter me apresentado. Meu nome é Ricardo Lucim, eu tenho 3 indicativos, PY2 Eco Lima, PY4 November Alpha e o indicativo canadense Victor Alpha 3 Papo Whisky Charlie, ainda ativo, mas eu fiquei muito ativo no Canadá, com 3 anos que eu morei lá, e hoje não sou mais ativo com esse indicativo, mas ainda mantenho. Tá? Sou radioamador desde 1996, meu primeiro indicativo foi pelo 2PSZ, no qual eu fiquei 2 anos com ele. Desde sempre ativo em bastante DX. Bom, profissionalmente, para vocês terem uma ideia, eu abandonei a carreira de piloto de avião quando eu tinha 24 anos e resolvi, diferentemente do Flávio, que continuou, e eu resolvi seguir um novo rumo da minha vida, né? E aí eu me tornei engenheiro, tecnólogo em processos industriais e hoje eu faço mestrado em engenharia mecânica, só para uma ideia, não só do lado de radioamador, mas também do lado profissional. E eu gostaria de começar falando alguns tópicos, eu vou passar aqui, que está relacionado com o radioamadorismo. Querendo ou não, a gente precisa entender um pouquinho mais. Um deles é o Sol, a Terra e a energia. Sunspot, que são as manchas solares, e a propagação. Um próximo tópico que a gente vai falar é DX, justamente aqui a ideia desse bate-papo. O que é o DX, como iniciar o DX, quais os equipamentos necessários, ética do DX. Apesar de grande parte de vocês terem estação e terem já um conhecimento do assunto, a gente não vai se estender muito, mas é mais um bate-papo e uma troca de informações aí, cada um passa um pouco da experiência. Eu acho que isso que é válido. Contestes, o que são os contestes, algumas informações sobre os contestes e como eu posso participar. E depois a gente vai falar um pouquinho de tipos de antenas, a altura das antenas com relação ao solo, será que isso é importante ou não, que influência elas fazem, cabos coaxiais e conectores. Eu tinha mais um tópico aqui, que era de sistemas de aterramento, que na minha concepção é muito importante, mas ia gerar muita polêmica, porque existem vários pontos de vista com relação a aterramento, alguns concordam, outros não, então para não gerar polêmica, eu acabei tirando esse tópico e depois, se porventura alguém quiser conversar e quiser levar mais adiante esse assunto, a gente pode conversar no final. E um assunto também bem interessante, que eu gosto muito, e eu acho que é a minha paixão pelo rádio, está aqui. Os amplificadores lineares. Eu sou realmente um fanático por linear. O Walter conhece, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu gosto de amplificador linear. E aí a gente vai falar um pouco do valvulado transistorizado, se é necessário ou não para o radioamador, até que ponto ele é necessário, até onde vale a pena investir. E aqui eu fiz assim um comparativo para a gente depois, praticamente todo celular tem uma calculadora. A gente vai pegar aí basicamente a lei de Ohm aqui, utilizar o manual do amplificador e a gente vai fazer alguns cálculos se aquilo que o manual
diz realmente a verdade e aquilo que interessa. Na verdade, eu coloquei aqui três tópicos lineares de baixa potência, que na verdade não são baixa potência, em média de 600, 700 watts, lineares de 1 kW e lineares de 1 kW para cima, que é o que na maioria dos radioamadores hoje em dia possuem, né? Não coloquei nenhum muito diferente aí, para não ficar um pouco fora de contexto. Bom, falar um pouco agora, retornando, o Sol, a Terra e a energia, né? Como o Sol produz energia? O que o Sol influencia para nós, radioamadores, na propagação, para alguns eventos? O que o Sol realmente ele ajuda no nosso hobby? Bom, só entendendo um pouquinho melhor, existe um fenômeno chamado, que acontece no Sol, ou seja, acontece em qualquer estrela, devido à mistura de gás hidrogênio com gás hélio, a transformação de gás hidrogênio em gás hélio. As partículas, os prótons de hidrogênio, que estão na superfície solar, eles se colidem de uma intensidade tão grande que eles geram uma partícula chamada partícula alfa, que é a partícula de gás hélio. A energia concentrada nessa partícula libera duas cargas, que são os positrons, e duas cargas neutrinos e mais muita energia. Basicamente, em cima desse estudo, por que libera? Porque existe muita pressão, quando eles se colidem, existe muita pressão e uma temperatura muito elevada no Sol, em torno de 14 milhões, 15 milhões de graus Celsius ou 27 milhões de graus Fahrenheit. Essa temperatura elevada e esse choque cria-se um núcleo de hidrogênio. O núcleo de hidrogênio que a gente conhece é o H2, tem dois prótons na sua composição. Um terceiro próton, como tem vários dessas explosões, desses acidentes atômicos, encontra-se com mais um próton e ele gera o que a gente chama da partícula alfa, que é o gás hélio, e esse gás hélio, nessa reação, ele absorve muita energia, mas também transmite muita energia, uma energia descomunal, é o que a gente consegue ver nas explosões solares filmadas pela NASA. É isso que faz a diferença para a gente, basicamente, para entender o início de tudo. Bom, é interessante falar que em cima dessa descoberta, né, desse estudo, o Einstein lá atrás escreveu a teoria da relatividade, que todo mundo conhece, pelo menos a grande maioria, que é aquela E ao quadrado, não é? A teoria da relatividade, E ao quadrado, aonde o E, a gente sabe que é a energia, que é o que a gente precisa, que a gente quer ter, o M é a massa do elemento, ou seja, se você tem dois prótons aqui, juntou, eles acumularam energia, então aqui ele virou um núcleo de hidrogênio com dois prótons. E C, que é a velocidade da luz, que também nós conhecemos, velocidade da luz, ao quadrado, ou seja, por ela duas vezes. Velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Bom, essa é a velocidade da luz ao quadrado. Você imagina a velocidade para acontecer essa reação e o quanto de energia ela não libera. Baseando-se na teoria da relatividade, a gente consegue entender um pouquinho mais o que acontece da energia que vem do Sol. O Sol está distante da Terra, para quem não sabe, só por curiosidade, não é obrigado a saber, né? Porque não é algo que você fala, nossa, eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? Mas ele está a 149 milhões e 500 mil quilômetros de distância da Terra.
a luz do Sol demora 7 minutos para chegar aqui na Terra. As partículas que o Sol emite de diferentes faixas de radiação, um espectro. Então o Sol, quando ele colide, e já até tem um filme aqui que eu vou passar para vocês, ele gera diversas partículas, diversas energias, e essas energias elas chegam na Terra em diferentes comprimentos de onda, tanto na frequência de rádio, no comprimento de onda de rádio, até comprimentos de onda bem menores, na casa de raios alfa e raios gama, coisas que nós não conseguimos ver, mas são prejudiciais. Bom, chega de falar um pouco do Sol da Terra, vamos assistir esse vídeo aqui pequenininho, só para vocês terem uma ideia. E a gente vê mais ou menos o que acontece. O vídeo está em espanhol, eu não encontrei um vídeo em português, infelizmente, mas tem muitos em inglês. Mas o espanhol a gente acaba conseguindo entender um pouco mais, não é 100%, mas vai ser de fácil compreensão de todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las estrellas brillan tanto y el Sol produce tanta luz y calor? Esto sucede porque cada estrella es un reactor atómico gigantesco que libera la energía de su núcleo. La energía nuclear es la que alumbra el cielo. El Sol es la estrella brillante más cercana a la Tierra y obtiene su energía al quemarse los gases en su núcleo mediante un proceso llamado fusión. Como la mayoría de las estrellas, el Sol está compuesto casi en su totalidad por dos gases, hidrógeno y helio. Durante la fusión, los átomos de hidrógeno chocan con tal fuerza que se fusionan y producen helio. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en 596 toneladas de helio, y los 4 millones de toneladas de materia restantes se transforman en energía. Este proceso solo es posible por el enorme calor y presión en el centro del Sol. Allí dentro la temperatura es de 14 millones de grados centígrados. La energía se mueve del centro hacia la superficie produciendo grandes efectos. El espectáculo más impresionante es una explosión de energía conocida como erupción solar. Estas erupciones envían partículas radioactivas al espacio, partículas que son arrastradas por los vientos solares. Llegan a la Tierra en 1 o 2 días y son desviadas por el campo magnético de la Tierra. Pero en los polos norte y sur, estas partículas pueden penetrar las capas superiores de la atmósfera y producir una luz espectacular. Este fenómeno se llama aurora. No todo mundo. Para a gente interessada saber, justamente está aqui. Como que acontece esse fenômeno e essas explosões solares que vão influenciar na propagação, inclusive, a gente vai falar mais adiante aqui do ciclo de explosões da atividade solar. O que a gente está vivendo hoje é o ciclo 24, mas existe uma origem disso daí e é por esse estudo que a gente determina. Bom, ciclo 24, um ciclo de atividade solar, ele é relatado em cima de manchas solares. No vídeo apareceu um momento marcas pretas no Sol, marcas escuras, que eles chamam de penumbra ou umbra. Essas marcas pretas, essas manchas pretas, manchas solares, elas são regiões, pequenas regiões, com altíssima concentração de magnetismo. Ou seja, toda energia, ela tem carga, positiva ou negativa. E carga gera corrente, toda corrente, e toda energia também tem o seu campo eletromagnético. No ciclo, cada ciclo solar, ele tem uma duração média de 11 anos. Se a gente for analisar, não está muito nítido aqui, porque eu expandi a imagem, então ele ficou meio distorcido, um pouco distorcido. Mas se a gente for analisar, o ciclo com o seu pico em 1990, que foi o ciclo 22, ele teve em torno de 200 manchas desse pico aqui. E o início dele começou 5 anos e meio antes, em meados de 1984, 1985. O próximo ciclo iniciou-se no término do ciclo 22, ou seja, o ciclo 23 iniciou
beirando aqui 1996, que aí foi aquela época que o pessoal comentava sobre... Eu comecei aqui no rádio, né? Então a minha experiência não é daqui anterior, eu não sei o que aconteceu aqui antes. O meu princípio no rádio começa daqui para frente. E eu me lembro muito bem que nessa época aqui, era um ciclo muito bom, eu não entendi o que era o ciclo em si, eu nem fazia ideia do que seria o ciclo solar, eu simplesmente tinha rádio na antena e falava. E não tinha o conhecimento teórico da coisa. Então, eu percebia que nesse momento, eu lembro muito bem que nessa época aqui, de 96, 97, a propagação já era muito boa. E a gente está analisando que é o começo do ciclo. Então a gente parou para analisar. É o começo do ciclo. E a propagação era muito boa. Você com 100 watts, você, uma antena pequena, você fazia o mundo todo, e nem linear, nem amplificador linear, cogitava assim ter. Poucas estações tinham. E o pico desse ciclo foi em 2001. Essa época aqui, para quem se lembra, já estava no rádio, ela significa 100 manchas solares, ou seja, o ciclo anterior ainda foi melhor. A propagação do ciclo anterior foi melhor. Nós hoje vivemos o pior ciclo de atividade solar dos últimos 190 anos. Está aqui, ó. Nosso pico agora está aqui, ó, 2014. Nós estamos vivendo o pico de 2014. O início desse ciclo de atividade solar começou lá um pouco atrasado, inclusive em 2009, era para ter começado em 2008, mas os cientistas formalizaram o início do ciclo em 2009. E se você for analisar o pico do ciclo 24, ele está justamente na metade do pico do ciclo 22, ou seja, uma propagação, se a gente for considerar, muito aquém do que era há 20 anos atrás. Então, e mesmo assim a gente tem aí bons índices de propagação, dependendo da banda, dependendo do horário. Como é assim? Aí você vai falar, pô, mas eu não escuto ninguém. Esse cara é louco, meu, tá falando uma coisa que não tem cabimento. Vou lá no rádio, só tem ruído, eu não escuto nada. Aí é um segundo fator, porque propagação a gente tem. E a gente acaba escutando no rádio, eu estou com um problema de propagação aqui, não estou escutando ninguém, você está escutando alguém, eu também não estou escutando. Aí o problema não é na propagação, o problema está na tua estação, mas não está na propagação, porque propagação tem. Oi, Maurício? O Maurício é um caso à parte, e até um caso real, né? Porque ele se tornou uma referência. Ele é de Lost lá. Ele é um pinto, né? Então, se o Maurício está no ar, é porque tem propagação, ele não vai perder o tempo dele. Quando eu tô lá, ele é de Lost, cara. Muita gente fala que, meu, o avião tá lá. O que você está escutando, eu não estou escutando. Pois é. E a pessoa não entende por que ela não está escutando. E na verdade, ela pensa mil e uma coisas, e a desculpa mais fácil para ela é falar, não tem propagação. Eu percebo. Não tem propagação. Isso é um absurdo falar que não tem propagação. Eu garanto para vocês que se vocês tiverem uma estação relativamente bem montada, do jeito que a gente vai falar aqui, explicar, não precisa gastar fortunas, não. Investir em cabo, investir em bons conectores, num sistema de aterramento bom, investir numa antena, que eu acho que é o que mais influencia, a altura. O rádio é um acessório. Se você tiver um 101E, ele vai fazer a mesma coisa que o cara que tem um FTDX 9000, um FTDX 5000. Mas ele tem antena. Porque adianta ter um rádio de 20 mil reais e uma antena de 20 mil. Uma antena feita exatamente de cabo coaxial, escondido, uma bazuca escondida lá na laje, não adianta nada. Isso é bobeira. Isso pra mim é a pessoa querer se mostrar, né? E não escutar nada. E a frustração é maior, porque ele vai falar, puxa vida, meu rádio é top e todo mundo fica louco com o meu rádio, mas eu não escuto ninguém. Não existe frustração maior do rádio amador quando ele não escuta a estação desejada. E quando vê os outros trabalhando. Então, a propagação, não tem propagação, é a desculpa mais comum da gente ouvir. E não é. Em um final de semana, é possível, com uma estação bem montada, é possível você trabalhar 100 países. Trabalhar 100, isso é uma loucura, não dá. Em um mês você faz 200 países. Se você tiver dedicação, se você tiver conhecimento, um pouco de física, um pouco de grey line, de fenômenos físicos indiferentemente da banda. Se você tiver conhecimento aí de modos digitais, telegrafia, que com pouca potência você chega muito longe.
Então, se você tiver um pouquinho de determinação e vontade de aprender, você faz 200 países, eu garanto, 200 países em um mês. Vai perder, vai acabar com o casamento, vai tudo bem. O meu acabou. O primeiro casamento acabou justamente por causa de uma vontade enorme de querer bater recorde, de querer... eu ficava lá com Red Bull a noite toda, volta, ele pode confirmar, isso daí é verdade. Ele sabe o quanto eu fui fanático e meu casamento ainda sou, mas eu reduzi bastante depois que nasceu minha filha, então eu dei uma maneirada. Mas em 2009, 2008, 2010 eu só parei porque a minha estação caiu um raio e a minha estação veio abaixo, eu não tinha parado. E o casamento terminou por causa disso, porque o meu vício era tanto pelo rádio que eu não levei em consideração um princípio básico do código do rádio amador, que é trabalho, estudo e família em primeiro lugar. E o rádio é um hobby. E eu não considerei isso daí. Porque a minha vontade era tão grande de me superar, de fazer mais países, e sempre estar lá na cabeça. Existe uma competição que é liderada pelo... Oi? A competitividade. A gente de qualquer maneira. Ficar cego. Ficar cego. Existe uma competição. Fica assim. Uma competição da revista do Quilo 9 Ecolina. Esse cara ele faz essa competição que tem duração de 1 ano, justamente, os 12 meses. Chama de X-Maratona, Maratona DX. Ou seja, você não precisa estar no rádio toda hora, mas essas estações vão aparecer que você vai trabalhando e vai colocando numa planilha a hora, o sinal que você trocou, o modo que você trabalhou e a banda indicativo. E depois eles cruzam essas informações com as outras estações, e quem trabalhou o maior número de países e zonas de rádio recebe uma placa, que o Maurício ganhou, recebe um troféu. E é bem legal, no período de 1 ano, enquanto você consegue trabalhar. Baixíssimo, e a gente fazia muitos contatos aqui no início do ciclo. Término de um e o começo do outro. Eu não sabia que era o começo do outro. Mas nessa época aqui, eu lembro que com pouquíssima potência, os mais antigos aí, que já estão no rádio, vão se lembrar de uma antena de 3 elementos para 10 metros e 100 watts. Botava 5,9 mais 20 no Japão, você não entendia por quê. Você ficava todo contente. E realmente era. Você imagina em 2001, 2000. Essa época aqui foi uma época de glória para 6 metros. Quem estava em 6 metros, o cara que é RP com vários, falava no Japão. A maior parte dos meus contatos com o Japão, com a Ásia, em 6 metros, está aqui, ó, em 2000, 2001. Mas é aparelho, esse japonês, Okinawa, então, lá, JCRC, J Rádio 6, entrava como se fosse, tá falando lá em 2 metros no repetidor. Então, absurdo que era. Foi maravilhoso isso aqui. E aí a gente teve uma decadência no ciclo, onde todo mundo, isso aí eu também senti, que foi essa época aqui, ó, 2007, 2008, a gente reclamava muito, mas estava muito bom também. A gente reclamava, mas estava muito bom. E hoje a gente vive um pico e está excelente. Eu posso garantir para vocês que mesmo nessa situação que eu estou falando, que 20 anos depois ela está metade do ciclo 23, do 22, nós estamos numa condição muito interessante e muito favorável. Fala, Valtão. Você sabe ao que se deve essa degradação que antes era maior, ficou muito menor, agora está menos ainda? A tendência é que isso fique menor ainda? A tendência pode ser que fique, os cientistas da NASA não sabem, mas essa variação está relacionada lá atrás com o que a gente assistiu. A quantidade de explosões termonucleares, ou seja, a quantidade de fusões de hidrogênio se transformando em hélio. A quantidade de hidrogênio no Sol, a cada dia que passa, acaba, diminui. O Sol um dia vai acabar, né? Daqui 5 milhões e meio de anos ele vai encerrar as atividades. É a previsão dos cientistas. E o índice de estar baixo, esse ciclo, é porque o Sol está em constante movimento como qualquer corpo celestial no espaço. Ricardo, o Sol é uma estrela amarela, é uma estrela antiga já. Muito. Então o que acontece? A tendência dela é aquilo que ele falou, ele vai diminuindo a temperatura
ela vai se tornar uma supernova e ela vai explodir, ou seja, Vai criar mais uma outra. exatamente, nessa explosão pode-se criar outras estrelas supernovas e aí dependendo da situação astronômica pode-se criar outros sistemas solares, né? Isso. Agora com certeza o nosso vai para o vinagre. Vai ser explosão Daqui 5 milhões de anos. nós não vamos estar aqui para ver, talvez não vai virar uma geração. Ela vai virar uma anã branca, exatamente. É uma supernova. Uma supernova. Bom, falando daquilo, você sabe que, no que o Walter falou, por que está diminuindo esse ciclo? Só rápido, porque acho que o intuito não é nem a gente se estender muito nesse tema, porque eu não sou um conhecedor disso. O Perseu, ele tem isso como hobby, a astronomia, então ele pode até falar melhor. Mas o Sol, como qualquer esfera, ela é dividida, ela tem uma linha imaginária que é o Equador. Trópico, Equador. Terra tem, a Lua tem, o Sol também tem. Então, se você, na aviação, né, Flávio? A gente percebe isso daí, os efeitos, quando você vai voar para um outro continente. Então, a forma que gira o Sol, a forma que gira a Terra, a Lua, tudo não é estático no espaço. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Por diversos fatores. Quando você. Vamos dizer que isso aqui é uma laranja, a gente divide isso aqui no meio. Uma parte da laranja, do Sol, gira num sentido e a outra parte gira num outro sentido. É fácil você perceber quando você está aqui e abrir a torneira de casa e você percebe que forma um roda-moinho na pia. Se você perceber, ela tem uma direção aqui no roda-moinho. Ele tem uma causa física que aquilo acontece. Justamente. Efeito coreano. Exatamente. Quer explicar um pouquinho melhor? Quando você pode perceber que no hemisfério sul, a água ou qualquer fluido, ele tende a ter esse sentido, essa direção. Sentido horário? Sentido horário. Se você for para os Estados Unidos, o sentido é anti-horário. Se você abrir a torneira, a água vai automaticamente. Exatamente. Pode olhar isso daí. Eu não estou inventando, não. Também não fui eu que inventei, não pode para criar a roda. Isso já foi descoberto e é uma coisa simples, mas que na aviação é extremamente útil. Isso economiza um tempo e combustível que você não faz ideia. Bom, nesse raciocínio, o Sol, devido às explosões solares, gera energia e gera o quê? Ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos de ondas. Tanto nas ondas de rádio, como nas ondas, sei lá, raios gama, raio alfa, bom, todo tipo de energia. E essa energia gera um campo eletromagnético, que também sai de um polo e vai para o polo sul. Então, esse campo eletromagnético, de intensidade muito grande, devido à rotação do Sol, faz com que no passar do tempo, esse campo eletromagnético, ele tende a ter uma pequena deformação. E essa deformação, com o passar do tempo, ela se intensifica mais, porque essa deformação está justamente nas latitudes mais 35 e menos 35 do Sol. Com o passar do tempo, esse campo se torna mais forte, essa força se torna mais forte, e esse campo eletromagnético, ele se torna algo mais ou menos assim. São esses picos que nós vemos aí, né? Concentrados na latitude de 5 graus. O que acontece? Devido ao vento solar, essas partículas, elas vão para o espaço. Só que o Sol está girando. Então ela pode mandar tanto essas partículas para a Terra, como ela pode mandar em sentido oposto. Se ocorrer uma mancha solar e essa explosão justamente ocasionar e coincidir estar numa direção, ou a concentração maior está na direção da Terra, vai vir uma grande concentração de energia, de partículas,
em direção da Terra. E aí nós temos o quê? Os picos do solar. Por isso que tem essa caída, esse decréscimo. Não porque não está tendo reação. A reação acontece a cada milissegundos, não é, Flávio? Então, esse pico aí seria o alinhamento então, dessa luz solar para a Terra. A concentração. Ó, nesse momento aqui vai ter uma explosão solar de grande intensidade e basicamente essa concentração aí de a 150 milhões de quilômetros de distância vai estar concentrada para a Terra. Então, num determinado período, dá um pico que pode ser uma duração de 2, 3 anos, não sei. O ciclo 24 atrasou um ano. Então a gente tem aí uma defasagem, os cientistas não conseguem explicar por quê. Então, a intensidade do ciclo está baseando-se também nessa concepção. Propagação, aí a gente vai entrar naquele ponto que é o que a gente gosta, né? Pô, propagação. É uma propagação aonde? Em HF. E HF restringe de 3 MHz até 30 MHz inclusive. Você está dentro, 30 MHz você está dentro. Pô, mas VHF também não começa? VHF começa no 30 MHz exclusivo, ou seja, 30.001 é VHF. Até errado a pessoa fala, estou no VHF. O cara quando fala isso para mim, eu falo, eu também estou. Eu estou em 50, eu estou em 144, eu estou em 220. Vamos falar em qual? Eu estou no VHF. Cara, é errado. VHF vai de 30 a 300. Como que a pessoa vai falar, estou em VHF? E a gente eu vou lá na Feira de São Bernardo, eu fico louco, até o brinco. Eu falo, eu tenho que aprender, parece que eu me emburreço, porque cada coisa que eu escuto é melhor não falar. E a pessoa fala tão categoricamente, ele consegue convencer o outro que aquilo é verdade. Eu falo, mas que básico, cara. Eu posso propagar mal na sua antena? Que é básico. Então você fica abismado de ver certas coisas. Vamos lá pro VHF, vamos. Tô lá, mas 52 mil. Você colocou FM. uma medida também. Se o cara precisa de um cabo coaxial na medida certa, isso não tem base fundamental científica explicando isso, não existe. E a gente vai falar disso no decorrer. Bom, de 3 a 30 metros, de 80 metros, 75 metros, até a banda de 10 metros, um pouco mais. 160 metros, o que seria então? Seria o o LHF, Low Frequency, LF, desculpa, LF, Low Frequency, abaixo do High Frequency. E mais abaixo nessa modalidade nova é a VLF, né, que é aquelas very low frequency, que tem comprimento de ondas que rádio fala, lá mesmo, MDB, rádio fala, lá mesmo. Bom, mas o que interessa pra gente é a HF, óbvio. Gente, o que acontece? A ionosfera é onde todos os fatores de reflexão e retração das nossas ondas de rádio acontecem. E ela precisa estar ionizada, ou seja, o Sol precisa mandar cargas elétricas negativas, elétrons, para a camada. Por isso que algumas frequências são melhores à noite e outras frequências são melhores de dia. Banda baixa, abaixo de 40 metros, ou abaixo de 10 MHz, de 30 metros, ela tem características diferentes do que uma banda de 10, 15, 20. Então você vai aproveitar certos momentos devido à ionização da ionosfera naquela frequência. Bom, eu já falei para o senhor aí de comprimentos que vai desde ondas de rádio, que a gente está falando até raios gama. E o que significa o comprimento de onda para a gente, eu estou falando desde agora, porque lá na frente a gente vai falar muito dessa letrinha aqui do alfabeto grego, que é o lambda. Então essa letra significa para nós, em eletrônica, no rádio amador, na física, como comprimento de onda. Tá bom? Para quem quiser saber um pouco mais aqui, eu coloquei uma referência muito legal no rádio amador conhecido nosso. O site é o www.py2ypapa.com. Aqui ele dá uma lição e uma aula não muito aprofundada, mas também não muito básica, sobre propagação e ionização das camadas da água. Além de outras coisas, que aqui se aprende. Esse cara aqui, quando ele vem aqui, ele é uma enciclopédia. Então o cara tem história de tudo que é jeito. Bom, outra coisa que eu tenho ouvido falar, e virou algo comum, é a reflexão do sinal. Até eu brinco com o Walter uma vez, a gente estava conversando, eu falei, mas será que o sinal sai para refletir, né? Ele sai para mentalizar, faz um pouco de psicologia, fazer uma reflexão ali do sinal. Olha, gente.
E existe, você escuta diariamente, frequentemente o cara falando, reflexão do sinal, reflexão da onda, reflexão ionosférica, não é? Existe esse termo? Existe, mas aonde é empregado esse termo? Então eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês perceberam, mas tem uma taça com água, não é para eu tomar não. Para fazer uma experiência que qualquer criança na quinta série poderia fazer, a gente pode fazer em casa também, e a gente vai conseguir entender, que a gente não consegue visualizar uma onda eletromagnética da nossa onda transmitindo, mas a gente sempre tem curiosidade de conseguir enxergar ela. Como que ela funciona? Ela reflete mesmo, ela faz aqui a refração. O termo usado é refração. Por quê? Eu vou explicar por quê. O sinal irradiado da nossa antena, ela atinge a ionosfera. A ionosfera, ela é uma região que está a 350 quilômetros da estratosfera. Se a gente for somar aqui, ela está a mais de 500 quilômetros da Terra. Ou seja, nosso sinal sai daqui, atravessa a 10, 18 quilômetros de altura, atravessamos até onde você já voou? No 410. No 41, quilômetro 41. Então você está aqui, Dá ó. menos quilômetros. Dá 12 quilômetros. 12 quilômetros. Então tá aqui, ó. Quando o Flávio está voando, quando ele está voando, ele está aqui, ó, nessa região aqui, ó, da troposfera, entre a troposfera e a tropopausa. Não está muito nítido aqui. Mas existem. Aqui, ó. Aqui. Ele vai estar aqui, ó, na estratosfera. Foi abduzido. Bom, os aviões, helicópteros, qualquer coisa que voa, está aqui, ó, nessa região. E o nosso sinal é aqui, ó. Então você imagina o sinal atravessando as camadas. A gente parece que a gente com ZT, então. é quase falar com os ETs aqui. Aonde está a estação espacial está aqui, ó. Aonde o Marcos Pontes foi lá e grande parte dos, pelo menos 10 aí, fizeram contato com ele estava aqui, ó. Estava na Lua, não, né? Você vai falar, falei com a astronauta, estava lá na Lua, né? Não, estava aqui, não. Lua é 300 mil quilômetros de distância, muito longe. Então, a 400 quilômetros. Bom, o sinal sai daqui, ele atravessa essa camada que é a tropopausa, atravessa essa camada que é a estratosfera, atravessa essa outra camada que é a mesosfera e atravessa essa outra camada que é a ionosfera, chegando no topo da camada, no topo, e refletindo, e voltando. Pois bem, quando você fala em refletir uma onda, você precisa, se o seu sinal está aqui na troposfera, bater no topo da troposfera e voltar, você teve uma reflexão de sinal. O meio aonde ele estava não mudou. Ele continuou aqui, ó. Ele não saiu de camada. Por quê? Cada camada tem uma característica. Essa aqui mais úmida, você sabe que quanto mais você sobe, menor é a temperatura. Você sabe que a temperatura aqui é diferente daqui. Se a temperatura aqui é diferente daqui, a pressão daqui é diferente daqui. As condições são diferentes. Aqui tem núcleos higroscópicos, talvez aqui não tenha. Aqui tenha mais hidrogênio, aqui tenha menos, não sei. Mas as características das camadas são diferentes, elas se comportam diferentes. Então toda vez que você tem um salto de onda, principalmente em HF, o que a gente fala? O sinal sofreu uma refração. A refração, na verdade, você dobra o sinal. Ele faz isso aqui, ó, ele dá um salto. E depois, ele mudando de camada, ele dá novamente mais um salto. Ele fica como se fosse... Ele desvia a sua trajetória. Desviar a trajetória, ele sai daqui de baixo, da troposfera. Quando ele chegar aqui na tropopausa, ele faz isso aqui. Quando ele chegar aqui nessa outra, na tropopausa, ele muda. Quando ele chegar na estratosfera, ele dobra de novo. Quando ele chegar aqui na mesosfera, ele dobra de novo. E quando chegar na ionosfera, ele dobra de novo. Pode acontecer isso? Pode. Como ele pode acontecer, ele muda de direção. Como ele pode acontecer, isso aqui também. Perdão. Ele dobra aqui. Ele dobra aqui de novo. Ele dobra um pouco, ele dobra um pouco, e aqui, esse ângulo, esse vetor gerado, esses dois vetores, é o que nós chamamos de ângulo de reflexão, porque está no mesmo ambiente, não mudou, não é?
Quando ele volta o quê? Dobrando de novo. E assim vai. Essa parte dela dobrar é o que a gente chama de refração. Então, a onda eletromagnética em HF, ela só reflete na ionosfera e fica na ionosfera. Quando ela volta para a Terra, ela não refletiu. Ela foi uma onda que sofreu refração. Que é o mesmo caso de você pegar a caneta ou qualquer canudo, aqui está muito grosso, isso aqui, um diâmetro muito grande. E você pegar um canudo, você vai ver no copo d'água, um lápis, vamos ver se dá certo o lápis. Você percebe que, se você olhar em linha reta, parece que o lápis está torto. O lápis está aqui, mas a parte. Dá para ver? Dá. Olha como você percebe que ele está fora. Isso aqui é um. Deixa eu levantar aqui, porque o pessoal do vídeo não vai ver. Isso aqui é uma refração. Ó. O lápis, você olhando para o copo, você percebe que o lápis está numa direção diferente. É o que acontece com a onda eletromagnética. Bom, mas não era essa experiência que eu queria mostrar. A experiência é o seguinte, que a gente pode fazer em casa. Luz, como todo mundo sabe, ela é onda, mas ela é também partícula. Depende do meio que ela interage. A luz é o que é mais estudado hoje pelos físicos, é justamente o que é a luz está funcionando. Bom, vamos ver. Nossa antena, o que acontece? Ó, ele lá indo para cima. Está havendo uma difração na água e ele está mudando a direção. Pô, mas está acontecendo o que com a luz? Ou com a onda? A onda de rádio, ou ela é absorvida, ou ela pode sofrer a refração, mudar de direção, ou ela pode refletir, né, como a gente já falou, dependendo do meio, ou ela pode sofrer o que a gente quer saber, o sinal de volta, que é a refração de volta para a ionosfera. Como a água pura, a camada atmosférica, sem elétrons, ela não está ionizada. O que acontece com o nosso sinal lá no espaço? Ele não sofre a reflexão lá na ionosfera e nem a refração pelas demais camadas. Se perde no espaço. E a pessoa que você está tentando comunicar não vai escutar, porque não tem o quê? A camada não está ionizada. Se não está ionizada, você não consegue fechar o contato. Ninguém consegue escutar. Esse que é o propaganol. Esse que é o propaganol. Tem que ionizar. E nem você querer falar nos Estados Unidos em 40 metros ao meio-dia. Não tem como. Praticamente impossível. Aliás, praticamente não. É impossível. Ô, Ricardo, isso tudo influencia também nos contatos short e long patch, exatamente. Exatamente. Tá? Tem a mesma relação. Contatos a longa e curta distância. Bom, a atmosfera precisa do quê? De elétrons. E a água precisa do quê? Açúcar. Para você ir, como se fosse ionizar a água. Vamos colocar um pouco de açúcar aqui. Esse é a fórmula do propaganol. Você passar, é por diabetes. Pode levar o teu sinal, né? Pode adoçar demais, não tem diabetes. Diabetes não tem. Bom, vamos ver se fora aqui a gente consegue enxergar. Mas o legal. Ó, aqui, ó. O que acontece? Quem quiser chegar perto vai ver que ela bate na camada superior da água e ela, ó, o que ela faz? Dá pra ver? Ó. Dá pra ver? Ela, aqui está num único meio, ela está aqui refletindo, ou seja, ela tem uma onda que sobe perpendicularmente e um outro vetor descendo. Mas sempre vai ter uma parcela desse que vai passar, então. Sempre, porque o sinal ele pode ser absorvido, pode sofrer refração, como pode ser refletido. Depende do quê? Aí, agora sim. Depende da altura, muitas vezes. Porque nossa antena, quando está muito baixo, a antena está muito baixa, próximo do telhado, o cara fala, nossa, está chegando explodindo aqui. Um vizinho, lógico. Toda a concentração do sinal está sendo na mesma direção, está sendo para cima. Está sendo perpendicular ao plano, ou seja, está muito baixo, o efeito solo faz o que com o teu sinal? O lóbulo joga para baixo e manda tudo para cima. Ele deforma o lóbulo de radiação, ao invés de ele formar um lóbulo reto horizontal, ele vai formar um lóbulo na vertical totalmente, jogando todo o seu sinal para cima. E aí o teu sinal bate na camada
ou qualquer uma que eu prossegue, ele volta e fala, nossa, o sinal está musculoso. Ou pode ser por visada direta, por onda direta. Mas para falar local, você põe a antena abaixo. Agora aí, depois não reclama que não escuta ninguém. Porque esse sinal bate lá em volta, onde ele vai descer vai depender do tipo de antena que você está usando. Também, vai depender do tipo de antena, mas principalmente o logo. Porque toda antena tem duas componentes. Uma componente da antena, se a gente for pegar aqui uma quadra cúbica, por exemplo, que é uma onda completa, você tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Quanto que irradia? Um quarto de onda. E aí você tem uma outra componente nesse outro canto do quadrado, mais um quarto de onda. Você tem uma componente invertida, oposta, do ângulo de radiação, com um quarto de onda. E você tem uma outra componente também invertida com relação a essa, que irradia um quarto de onda. A única componente que não é ao contrário, que elas se juntam, que elas se unem, é a componente do plano horizontal. Pode perceber que é todas para frente. Então a somatória delas todas dá uma onda completa, não é? Um quarto de onda, mais um quarto de onda, mais um quarto de onda, mais um quarto de onda. Não é? Hoje dá 1, 2, 3, 4, 4 quartos de onda, e 4 dá quanto? Dá uma onda completa. Ou seja, se você for parar para analisar, uma quadra cúbica, um quarto de onda mais um quarto de onda é o quê? Não de polo de meia onda? Então você tem 2 de polo de meia onda. Se ela tiver 2 elementos, se ela tiver mais um elemento aqui, e assim vai somando. Aqui tem o efeito da propagação por refração, por reflexão nessa camada, ó, aqui ela refletiu, né? Ó, ela ficou no mesmo meio. E uma propagação extremamente difícil e rara de acontecer, que chama Cordal Hop, que é a propagação que tem a nomenclatura técnica de F2, que ela acontece nessa camada. Ou seja, essa aqui é um tipo de propagação totalmente refletida, e você consegue fazer DX com uma maravilha. O César tem várias experiências em bandas baixas com esse tipo de propagação. Ou seja, agora que você mostrou isso, eu estava com um pouco de dificuldade em entender refração e reflexão. Isso. A reflexão, a onda não chega até o chão novamente. Não, a reflexão ela parte da camada e volta para cima. Ela precisa estar no mesmo meio. Por exemplo, aqui é uma onda refletida. Ela saiu daqui de baixo. Ela chegou nessa camada, ela não refletiu, ela sofreu uma refração. Ela mudou o seu ângulo e continuou. Chegou na ionosfera, ela cria esse ângulo aqui, que é o ângulo que ela vai voltar, não é esse ângulo que ela vai voltar? Certo. Esse ângulo que que ela está retornando para a Terra, chama ângulo incidente de reflexão. Se esse ângulo continuar, se essa onda continuar, esse vetor continuar, essa onda, quando você escutar ela, ou alguém escutar ela, essa onda sofreu refração. Ela só sofreu reflexão aqui, porque ela está nesse mesmo meio. Aqui é a ionosfera, e ela continua aqui dentro. Então ela refletiu de novo na camada inferior da ionosfera e voltou para a ionosfera na camada superior. Isso é reflexão. Ela continua no seu meio. Mas o que aqui é só ar, aqui é ar. Ela continua no mesmo meio onde ela está. Ela não muda. Se ela voltar e mudar de camada e a camada for diferente, é refração. A pessoa vai falar, sofreu. Mas aí de praxe, né? A gente acabou associando isso e fala, refletiu a onda e pronto, não adianta discutir, porque parece que até virou um modo comum de todo mundo falar. Então, aqui o César explica lá no site dele que vai falar errado, porque as pessoas entendem como reflexão. Se você falar refração, não adianta nada, ninguém vai entender nada. E a F2, que é 100%, vamos dizer, quase 100% refletida, ela faz isso aqui, ó. Ela atinge a camada da ionosfera, o ângulo é muito grande, ela não volta para a Terra, ela continua batendo numa outra parte da ionosfera, sofrendo reflexão o tempo todo até chegar do outro lado. Bom, isso a gente está vendo de frente. Como é que funciona isso olhando de cima? Só para a gente entender melhor. Está aqui, ó. No caso de uma estação da Austrália, você tem dia, você tem noite,
E a estação da Austrália está mandando um sinal, aquilo que o Maurício falou, caminho curto, caminho longo, short path, long path. Então quando você fala caminho curto, o australiano manda o sinal, ela faz uma reflexão na ionosfera. Como ela não volta no mesmo meio, ela sofreu uma refração, ela vai batendo nas camadas até chegar aqui na estação da Holanda, que é o caso. Esse é o caminho curto, percebe que ele chega bem menor, esse caminho, se a gente for pegar essa parábola aqui, é um caminho muito menor. E o caminho longo, que é o caminho que a F2 faz, que é o cordal roll que eu estava falando. O australiano manda o sinal em sentido oposto, ela atinge a ionosfera, continua refletindo na ionosfera, reflete na ionosfera. O cara aqui do Brasil, o cara aqui de Minas, não escuta, porque ela não está retornando para a Terra, ela continua atingindo a ionosfera, dá a volta na Terra, até chegar aqui na... Mas aquele ali... Quando ela bateu ali, o cara vai escutar, evidentemente. O que bateu aqui, ó, o cara vai escutar. E aí ela sofre uma refração do sinal e o cara que escuta. Mas você percebe que ela não atinge a Terra, ela não se perde na Terra, ou seja, ela recebe mais energia, ela concentra mais energia, ela acumula energia e ela continua sendo refletida na atmosfera. Você quer o cordal pau. Isso é aquilo que a gente já comentou uma vez, que vamos supor, a pessoa manda um sinal nos Estados Unidos, ele passa, você não ouve, não o outro lado ouve, ela vai fazendo looping, né? Isso, exatamente. Saltos, né? Saltos da ondas na ionosfera. E é uma propagação extremamente difícil. Seria bom, então, dizer o seguinte, se isso é correto ou não. Quando você vai fazer no long patch, você tem que procurar aquela diferença contrária de 180 graus. Você defasa. Então, short patch 0, long 180. Eu viro o meu rotor para 180. Exato. Isso é importante. Quando você é polo, você não... Não, de polo que ela irradia a noite. Você não sabe. Você não sabe não. E quando você está ouvindo uma estação e está ouvindo o eco dela junto? Você vê que legal isso aí? Tem que ter para isso. Quando eu tenho de bola rotativa, às vezes acontece muito isso. Estou vendo os dois lados. Isso é um direcional com maior número de elementos. Agora uma dipolo rotativa é frente e costa. Estou falando, eu pego o cara, você falando com eco. Estou vendo os dois sinais. Exatamente. É interessante. É isso que é interessante. Isso acontece sempre? Não. Em algumas frequências? Sim. No contato em HF, vamos considerar em banda alta, 10, 15, 20, existe a probabilidade de acontecer? Talvez exista, mas acontece em banda baixa. Mas o caminho longo, nesse caso, para a banda de 10, 15, 20 que a gente fala, ele sofre a refração, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, até chegar. Por isso que o Roberto falou, que escuta o eco, porque o sinal, uma antena direcional, ela distribui 80% do seu sinal para frente e o restante do sinal adjacentes e para trás, né, da tua antena. Então uma pequena parcela de energia do teu sinal está sendo emitido para trás da sua antena. Por isso você manda o sinal, o cara da Argentina, você está com a antena virada para a Europa, o cara da Argentina está te escutando e fala, não, você está chegando explodindo aqui. Mas você só está mandando 20% de energia para ele está te escutando. E aí você nem precisa virar a antena, você vai de costa a ele também. Mas ele escuta. Então esse sinal passou da Argentina, passou do Polo Sul, está chegando na Austrália e está atravessando a Austrália, vindo pelo Japão e tudo mais, sei lá para onde vai vir, até chegar na Europa. O cara na Europa ele vai te escutar de costa muito mais baixo e vai te escutar muito mais forte short patch. Isso se tiver um refletor. Se não tiver um refletor, você vai ter 50% dos dois lados. Exatamente isso. Você sabe que um dos lugares mais difíceis de São Paulo de fazer é Portugal, México e Austrália, né? Em Portugal. São Paulo, né, cara? No Brasil, né? No Brasil. Portugal, México. Portugal. Então a dificuldade ele está lá no Nordeste para fazer Portugal. O que ele falou da Austrália, e é o que eu falei na última palestra, 2, 3 anos atrás, né, Walter? Você me chamou? O Paulo não estava aqui. E eu expliquei justamente isso. Por que o brasileiro em si, ou melhor, o pessoal aqui de São Paulo, não consegue fazer a Austrália? E é muito simples fazer a Austrália. É mais simples do que você pensa. Aqui está o cara da Austrália, ó, vem cá. Apesar de não estar mais ou menos próximo, ele considerou aqui Pensão 4, a Pensão 2 deve estar mais ou menos aqui também, ó. Beleza? Você tem o oposto. E aqui no meio, entre a gente, você tem o Polo Sul. Antártica. Bom,
No mapa equidistante azimutal, ele vai falar para você o seguinte. No programa ele vai falar, joga 180 graus. Você sabe que jogar 180 graus, você vai atingir ou o polo sul ou o polo norte na direção oposta. Só que quando você manda o sinal a 180 graus, o polo sul está no meio. E o polo sul no meio é como se fosse as camadas, vamos imaginar como se fosse a lua. Ele absorve muito do teu sinal, se não praticamente quase todo. Todo eu não digo porque ainda ele passa alguma coisa. Só que o seu sinal vai chegar na Austrália tão fraco que o australiano não vai saber que é você que está chamando, que vai chegar muito fraco. Qual que é o segredo? Não acreditar em tudo que o programa fala, pegar um mapa azimutal. E não só isso, né, Ricardo? Chamar, cara. Também. Insistir. Fica lá, parecendo um bico. Mapa azimutal equidistante, que é o quê? Quando você olha aquele mapa aberto de MacArthur, você fala assim, a Austrália está aqui do lado, né? A África está aqui do lado, mas a Terra não é um plano. Lá é elíptica. Ela é um ovo, praticamente, uma circunferência, para ficar mais fácil. Quando você olha o mapa de cima, você saindo da Terra, olhando por cima do espaço, o Brasil está aqui e a Austrália está aqui, no sentido oposto. Como que eu mando o sinal para a Austrália sem sofrer a interação do Polo Sul? Simples. Você faz uma coisa chamada tangencial polo. E quando você tangencia o polo, você não manda o sinal para o Polo Sul, manda você raspando nele, passando do lado dele o teu sinal. A grande quantidade de energia está beirando o Polo Sul, mas ele não está passando. Qual que é a defasagem? Bom, de São Paulo para VK não adianta botar 180. Você coloca 210 graus. E você vai falar com uma região da Austrália que é a região VK1, VK2, que é Sydney, VK3, que é Melbourne, que é o estado de Vitória, e VK4, que é Queensland, que é onde está Brisbane e tal. Você fala na costa leste da Austrália. Pô, mas e o centro da Austrália? O centro da Austrália justamente está batendo com o centro do Polo Sul. Fazer VK5 e VK8 não é fácil. Mas dá para fazer? Dá. Sabe onde você vê legal isso daí? Você que usa o manejo, o sistema de rotor do manejo. O sistema de rotor. É legal que você aponta quando você quer e faz aquela curva. Exatamente. Ajuda pra caramba. O rotor, ele tem o negócio do rotor, o programamento de rotor, ele vai te falar exatamente para onde vai o seu sinal. E no sentido oposto, fazer zona 29, que é muito difícil, que é zona VK6. A VK6 é lá, como é a cidade? Perto, que é a zona oeste da Austrália. Então todo mundo quer, zona 29. Tem a Tasmânia também, que é próximo. A Tasmânia é a mais fácil de fazer do Brasil. É mais a VK7. VK7 é mais fácil. VK7 você pode fazer tanto aqui com VK6 a 145 graus ou a 210. Você faz VK7. Dá para você fazer via Europa? Tá. Você defasa esse valor aqui em 180 graus, ou seja, você soma ou subtrai. Como não existe, se você somar 180, não existe ângulo maior do que 360, você sabe que você tem que subtrair. E aí vai dar quanto? 30. Se você apontar 30 graus, que é Europa, você vai fazer VK1, VK2, VK3, VK4 via Europa. Você vai mandar o sinal aqui, ó. Aí vai dar a volta. Vai chegar aqui. Ô, Ricardo, isso aí também está uma coisa que influencia muito isso daí é o polo magnético e o polo os polos, exatamente. Entendeu? Você tem sempre que ajustar a tua antena para o polo geográfico. Mas só que você faz, se você ajustar a tua antena pelo polo geográfico, no teu rotor, por causa da influência do magnetismo, você pode defasar mais ou menos 15 graus, vai fazer o mesmo efeito. Você põe lá C360, você põe ela aí a 15 graus, você já defasou, então você pode considerar esses valores de referência. Muito bem. Vamos fazer um